Demorou bastante, mas finalmente chegou o dia da gente navegar no mundo das artes dos manhwas, os famosos quadrinhos sul-coreanos. Esse aqui vai ser um vídeo naquele formato de recomendação, aonde eu vou falar brevemente de algumas obras que possuem uma arte que se destaca bastante. E vocês podem apostar que um país que gera um Boichi e um Kim Jong-gi da vida, com certeza vai ter outros artistas que também são muito habilidosos. E já vamos começar com uma obra que é uma unanimidade se tratando de qualidade, que é o The Horizon, um quadrinho que compete com Boa Noite Pum Pum, tanto em quesito de qualidade quanto em te deixar depressivo. A história já começa no meio do caos, com uma guerra acontecendo e uma mãe tentando desesperadamente proteger o seu filho daquele inferno. Quando a confusão passa, o garoto percebe que a sua mãe está entre as vítimas daquele conflito. Então, além de perder a própria mãe, ele está largado à própria sorte nesse mundo. Posteriormente, ele encontra uma garotinha que está passando por uma situação bem parecida com a dele e os dois decidem viajar juntos, sempre rumo ao horizonte e com a esperança de encontrar um lugar pacífico. O manhwa não explica exatamente o porquê desse conflito estar acontecendo e nem exatamente o que ele é. A gente tem algumas dicas que tem uma guerra de grandes proporções acontecendo e que ruiu a sociedade a tal ponto que agora é cada um por si. Mas o quadrinho deixa a gente tão perdido nessa situação quanto as próprias crianças. E é evidente que não é uma ideia muito boa dois pirralhos viajarem sozinhos em um mundo onde sequer existe lei. Então esses dois personagens vão acabar presenciando e vivenciando o horror de diferentes formas nesse mundo que num primeiro momento parece ser totalmente sem esperança. É uma obra extremamente triste, mas absurdamente bem escrita, tocando em temas como niilismo, existencialismo, se a vida tem sentido ou não, toda essa pataquada. E em quesito de arte, ele também não fica muito atrás não, viu? Esse é um manhwa onde os diálogos são escassos, principalmente nos primeiros capítulos. A gente sequer sabe o nome dos personagens, eles são sempre descritos de uma forma abrangente como o garoto, a garota, o homem de terno, esse tipo de coisa. Esse minimalismo dos diálogos faz com que a arte seja de vital importância para entender a história, e a narrativa visual, a forma como o enredo é contado através das imagens é impecável. É um dos melhores exemplos do mostre, mas não fale. A gente vai encontrar aqui um design de personagens que é bem simples, o que não é ruim, pois a simplicidade funciona. E os traços da obra vão se adaptar à necessidade que ela tem, não ficando preso a um estilo específico. Ora você tem traços mais minimalistas e esboçados, usando inclusive de muitos fundos sem cenário para que o foco fique nos personagens, e em outras ocasiões o autor vai usar uma abordagem de desenho bem detalhada, até com uma atenção maior nos cenários. O estado mental dos personagens também é uma coisa que interfere em como a arte é apresentada. Então quando eles passam por um sentimento muito avassalador ou o seu psicológico começa a quebrar, a arte procura retratar isso e se torna muito mais expressiva. E eu acho que justamente aí que está um dos grandes méritos no desenho dessa obra, que é a capacidade que ela tem de despertar um sentimento forte no leitor, seja de melancolia, desconforto ou até mesmo esperança. Então, além de ter uma história muito boa, a produção visual desse quadrinho também é excelente. E o legal é que ele é bem curtinho, possui só 21 capítulos, então dá pra você ler de boa em um único dia. Só não recomendo você ler ele durante a semana, pois você pode ficar tão triste com as coisas que acontecem aqui que você não vai ter forças para fazer as suas tarefas do dia a dia. Agora bora falar do Berserk coreano, que é o Shin Angyeon-onchi, e eu com certeza destruí a pronúncia desse negócio. Esse aqui é um manhwa que na verdade se parece muito mais com um mangá, até porque ele foi lançado em uma época que o formato de webtoon não tinha popularizado. Aqui nós vamos acompanhar a história do protagonista Munso. Ele faz parte de uma ordem de agentes secretos que vagam por várias terras fazendo justiça contra governos corruptos e ajudando os mais necessitados. Porém,
Porém, o reino que criava esses agentes foi destruído e o protagonista é um dos últimos remanescentes dessa ordem. E é aqui que as semelhanças com Berserk começam a aparecer, pois o personagem não quer meramente ajudar as pessoas. Ele na verdade está viajando em busca de vingança contra o vilão principal da história, que além de ter destruído seu país e as coisas que ele amava, também jogou uma maldição em cima dele. E como cereja do bolo, esse cara era alguém que o protagonista considerava como um amigo. Tais elementos fazem a gente se lembrar do Guts e do Griffith de Berserk. Mas apesar das semelhanças, ela não é uma cópia barata e possui os seus próprios méritos. Uma das coisas mais legais nesse manhwa são os plot twists que te pegam de surpresa. Logo no primeiro capítulo, o autor te engana de um jeito muito criativo e situações como essa ocorrem em diversos momentos na história e nunca fica um negócio enjoativo. Comece a ler a partir do capítulo 0 que você vai entender o que eu estou falando. E obviamente que para estar nessa lista, a arte dele também é excelente. Tudo aqui é muito bem desenhado, seja humano, animal, monstro ou cenário, tendo um bom detalhamento e arte final, apresentando belíssimas rachuras e uma line art que é simples, mas bem feita. Já o estilo dos traços segue aquela tendência que era mais popular na época que ele foi lançado, lá no início dos anos 2000, e me traz muita nostalgia. O design de monstros é elaborado num nível que fica marcado na sua cabeça. Eles não têm uma aparência super genérica, são muito bem trabalhados. Isso também ocorre nos ótimos desenhos de grandes batalhas com inúmeros personagens se degradando de uma forma que fica até difícil você entender o que está acontecendo, mas que representa bem o caos nesse tipo de conflito e que novamente lembra os painéis de Berserk. Com certeza vale a pena você dar uma chance para esse manhwa para ver se ele bate com seu gosto. A próxima obra da lista se chama Kingswood. Aqui nós vamos acompanhar a trajetória de um protagonista mais velho, um jardineiro chamado Azushi, que como a profissão sugere é um amante da natureza e muito dedicado ao cuidado das plantas, mas que tem perdido cada vez mais o seu espaço na cidade devido à industrialização da mesma. Além disso, alguns moradores veem com maus olhos o seu estilo de vida, então ele acaba sendo vítima do que num primeiro momento aparenta ser um incêndio criminoso para lidar ali com as suas plantas. Esse incidente faz ele ficar ferido e até mesmo entrar em estado de coma, e a sua consciência é enviada para uma floresta mística que aparenta ser um tipo de realidade paralela. Mas tal floresta, que em uma situação normal seria um paraíso para um amante da natureza como ele, na verdade acaba se tornando um pesadelo, já que tal lugar é governado por uma maluca que transforma todos os humanos em escravos para cuidar dessa floresta. E esse vai ser o destino do protagonista se ele for pego. Com isso começa a jornada desse senhor tentando escapar dessa floresta que é gigantesca e desvendar os mistérios que cercam ela. E como vocês podem ver, o desenho da obra é muito bonito e bem estilizado. Enquanto eu li esse manhwa, eu senti uma sensação de déjà vu muito forte, de que eu já havia visto traços parecidos em outros lugares. O desenho de muitos personagens me lembrou a estética que o Akihito Yoshida, o artista responsável pelos designs do jogo Bravely Default, possui. Acho que eu tive essa impressão por conta do esquema de cores e também pelos olhos dos personagens serem um pouco parecidos. Inclusive é justamente a cor e o estilo da arte que foi o que eu mais gostei nesse aqui. Muitos manhwas têm traços e uso de cores bem parecidos, então Kingswood acaba se destacando bastante. E por último, nós temos um manhwa com uma história que ao meu ver é ok, mas a arte é espetacular, que é o Her Summon. Ela faz parte do já desgastado gênero Isekai. Então nós temos aqui um protagonista hikikomori com um trauma no seu passado, daí magicamente ele é invocado para o mundo de fantasia por uma garota, e lá ele descobre que tem um poder absurdamente apelão e que consegue derrotar os monstros com extrema facilidade. Em seguida, as aventuras que ele vai viver nesse mundo vão fortalecer o seu caráter para que ele se torne uma pessoa melhor com o tempo. É totalmente
totalmente previsível. Nada contra quem gosta, mas eu não sou um apreciador desses isekais modernos, onde o sujeito tem uma vida infeliz e do nada surge um evento sobrenatural que dá a oportunidade dele ter uma segunda chance em outro mundo com uma vida melhor. Eu acho que esse tipo de escapismo ajuda muito pouco para pessoas nessa situação conseguirem superar isso. Eu prefiro abordagens mais pé no chão, como a do NHK Nin Yokozu, aonde o protagonista também é um hikikomori, mas consegue superar isso pouco a pouco aqui no nosso mundo mesmo. Mas mesmo esse tipo de obra não sendo a minha praia, eu acabei gostando da leitura de Hirsuman, tanto pela arte, que é o cartão de visita de qualquer obra, mas também por ela fazer algumas coisas diferentes de outros isekais. Para começar, o protagonista nem está preso nesse mundo de fantasia, ele só vai pra lá nas vezes que a garota invoca ele, e como ele sempre tá indo e voltando entre os dois mundos, a gente pode ver de uma forma mais clara como as experiências que ele tá passando nesse novo mundo fortalecem ele para superar a sua situação de hikikomori no mundo real. Eu também gosto como a obra dá um pouco de espaço para vermos o lado dos pais do protagonista e como eles sofrem com a situação do filho. Mas o que realmente faz essa obra se destacar e aparecer aqui nesse vídeo é a arte dela, que sinceramente é uma das melhores que eu já vi em manhwas. Se bem que eu não li muitos, então esse comentário não vale de muita coisa. Mas vocês estão vendo aí na tela que a arte é muito boa, principalmente quando se trata de cenários e de criaturas titânicas, dando um ar quase que mitológico para elas. É uma daquelas raras obras onde você para apreciar os desenhos de fundo, e eu tenho muita dó do cara que faz essas pinturas, pois elas com certeza dão um trabalho lazarento. Os personagens também são muito bem desenhados, não devem em nada em quesito de anatomia, e temos ótimos enquadramentos, inclusive com aqueles ângulos de perspectiva super extremos e maravilhosos nas lutas que a gente tanto gosta. A obra também tem uma sacada interessante com o uso das cores. O mundo original do protagonista é preenchido com cores muito sem vida, muito melancólicas, mas quando ele vai para aquele mundo de fantasia, você vê que é tudo muito mais colorido, brilhante. Porém, quando ele consegue superar o seu trauma, você vê que o mundo original dele também passa a ser colorido, né? Então essa escolha de coloração meio que está representando a forma como o personagem enxerga o mundo dele, o que é uma sacada bem legal. A única coisa que eu não gostei da parte visual desse manhwa é que em alguns momentos o autor faz um uso de fotos em certas partes da arte que fica muito esquisito. Aquilo ali não consegue encaixar na arte do quadrinho e fica uma coisa muito destoante. Mas tirando isso, a parte visual desse quadrinho é excelente. Enfim pessoal, eram esses os manhwas que eu queria falar hoje, mas não se preocupem, pois eu ainda vou fazer mais vídeos sobre esse tipo de quadrinho, então pode colocar aí nos comentários quais obras você acha que seria interessante aparecerem por aqui. E para finalizar, eu quero dar aquele costumeiro agradecimento especial a todos os membros que apoiam o canal, em especial aos novos apoiantes que são o Wagner Gomes e o Flaubert Duarte, e também ao Uminishi e João Arthur que retornaram como membros. Muito obrigado pelo apoio de vocês e obrigado a todos os outros membros do canal. E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.